No Ocorreu em Filmes de Hoje. Eles vão morar em casa e descobrem um quarto que pode realizar todos os seus desejos. Um jovem casal, Matt e Kate, se mudam para sua nova casa no interior do estado de Nova York. Ambos deles aproveitam os primeiros tempos de ser um jovem casal quando eles começam de novo. Sua nova casa requer reformas e reparos aqui e ali, então eles começam a contornar isso. Ao organizar a cozinha, Kate vê um pássaro morto dentro de um armário e sai para enterrá-lo. Ela se distrai com Matt, que fala com ela da janela e olha para trás para ver o pássaro desaparecer. Enquanto joga coisas fora que veio com a casa, Matt nota algo estranho na parede, então ele rasga o papel de parede para vê-lo melhor. Lá ele descobre uma grande porta com um estranho buraco da fechadura. Na tentativa de destrancar a porta, ele vasculha a pilha de coisas velhas e encontra a chave. Matt o insere no buraco da fechadura e imediatamente liga para Kate para contar ela sobre isso. Eles abrem a porta juntos e as luzes no corredor de repente cintilação. Matt chama a empresa de energia para relatar o problema. No dia seguinte, uma operadora de companhia de energia chega para inspecionar a causa dos surtos. Para sua surpresa, os fios do porão são antigos e entrelaçados de uma forma tão estranha. Quando Matt pergunta se ele pode fazer algo sobre isso, o operador diz que nunca viu qualquer coisa assim. Antes que o operador saia, ele conta a Matt sobre a casa anterior proprietários que foram assassinados dentro de casa. Ao ouvir a notícia chocante, ele imediatamente faz sua pesquisa sobre isso. Em um artigo de notícias antigo, Matt descobre que o casal que morreu se chama Paul e Madeleine Schaeffer. Além disso, a identidade do suspeito permanece desconhecido e é apelidado de John Doe. Matt, sendo um artista, tenta desenhar o de John Doe rosto em seu bloco de desenho e faz uma pausa dentro da sala misteriosa. Ele termina uma garrafa de licor e deseja de que ele pudesse ter outra garrafa para si mesmo. A lâmpada pisca e, para sua surpresa, outra garrafa aparece. Matt examina a garrafa e percebe que a sala pode conceder desejos. Kate acorda com o som de luzes piscando na sala de estar e sobe as escadas para verificar Matt. Dentro da sala, ela o encontra muito além animado enquanto o espaço se enche de coisas novas. Matt mostra feliz para Kate um Van Gogh autêntico pintura e explica que The Room pode conceder qualquer desejo material. Pensando que é uma das pegadinhas de Matt, Kate ri, mas percebe que o marido dela está falando sério. Ela testa o dele teoria e pede $1000. Matt vasculha toda a sala e finalmente escolhe o dinheiro que Kate desejava. Ainda cético, ela pede $1 milhão e assim mesmo, eles são milionários. No entanto, Kate acha isso assustador e sai. Matt a convence de que eles devem se divertir com isso. O casal passa o dia inteiro desejando sua vida longe. Roupas, champanhe, arte e dinheiro são apenas um desejo ao seu alcance. A felicidade de Matt e Kate são incomparáveis, pois se afogam em coisas caras. No final da noite, Kate questiona como The Room consegue conceder seus desejos, mas Matt diz a ela para não se preocupar com isso. Nos dias seguintes, a diversão deles e a prodigalidade não conhece limites. Cada vez que eles fazem um pedido, as luzes piscam, e o mesmo acontece com a fonte de energia no porão. Eles celebram sua riqueza durante a noite com festas juntos dentro da sala com bebidas e presentes. No entanto, a diversão e a ação não duram muito. Kate acorda na manhã seguinte sentindo-se vazio, as coisas materiais falham em preencher um vazio dentro dela. Matt se preocupa com isso e surpreende ela com um berço, sugerindo que eles deveriam tentar ter um bebê. Ao contrário de suas expectativas, Kate fica chateada com a surpresa, pois ela já teve 2 abortos espontâneos. Mais tarde, Kate retorna para dentro e espontaneamente desejos de uma criança dentro da sala misteriosa. Conforme Matt aprende sobre isso, ele fica bravo que ela não o consultou antes de desejar um bebê. Ambos entram em uma discussão acalorada, Kate alegando que ela fez isso como um atalho para a maternidade. Sem possibilidade de aborto e a dor do parto, Kate explica que eles poderiam ser felizes dessa forma. Matt é totalmente contra a ideia e os impulsos Kate para trazer o bebê de volta para o quarto desejar o desaparecimento da criança. Nesse momento, o casal entra na sala, mas Kate, em prantos, se recusa a desistir do bebê. Em vez disso, ela entrega o bebê para Matt, mas ele não poderia realizar a ação também. Ele não conseguia desejar o bebê para desaparecer e devolvê-lo para sua esposa antes indo embora. Eventualmente, ambos decidem ficam com o bebê e eles se tornam pais durante a noite. Enquanto está em sua mesa, Matt vê seu trabalho inacabado desenho de John Doe e faz mais pesquisas sobre o incidente que aconteceu décadas atrás. Ele aprende que o suspeito de assassinato ainda está vivo em um hospital psiquiátrico.
Em outra notícia arquivada, John Doe diz que The Room o fez fazer isto. Não muito depois, Matt dirige para o psiquiatra instituição para se encontrar com John pessoalmente e perguntar sobre o quarto. Na sua chegada, uma enfermeira avisa Matt que ninguém visitou John em 45 anos, exceto para repórteres de notícias, então Matt se alista como um. Finalmente, Matt fica cara a cara com o muito mais velho John e começa a questioná-lo sobre a casa, especialmente a sala misteriosa. Exibindo um sorriso sinistro em seu rosto, John diz a Matt que ele estava esperando por este momento por muito tempo. Quando Matt pergunta por que John matou os Sheffers, John diz a ele que essa era a única maneira. John ignora o assunto e instrui Matt em vez disso, saia de casa. Ele avisa o jovem para faça isso o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Antes de sair, John diz: a única coisa mais perigosa do que uma pessoa quem não consegue o que quer é a pessoa que consegue o que quer. Matt para em um posto de gasolina no caminho para casa, mas para sua surpresa, seu dinheiro se transforma em pó. Por causa disso, ele corre para casa e joga fora o dinheiro restante na sala para ver se for o mesmo. Então ele tenta para trazer a pintura de Van Gogh perto da porta, confirmando sua teoria de que eles não podem trazer o coisas do lado de fora, ou então se transformará em pó. Em um acesso de raiva, Matt quebra as paredes para saber o mistério por trás da sala, mas sem sucesso. Ele só vê os conjuntos entrelaçados de fios que são muito difíceis de rastrear. Matt então rasga um papel de parede e descobre um mapa da casa com guias dos fios conectados. Enquanto isso, Kate traz o bebê para fora, mas Matt interrompe, avisando que não é seguro. Ele não diz à sua esposa o verdadeiro motivo porque eles não deveriam trazer a criança para fora. Não muito depois, o bebê grita incontrolavelmente, como se estivesse com dor. Ao ouvir isso, Matt tem dúvidas sobre como ajudar Kate e o bebê, mas ele eventualmente vem em seu socorro. Ao ar livre, o bebê misteriosamente envelhece para um jovem criança em questão de segundos. A casa, o casal não conseguia acreditar o que é na frente deles enquanto olha para o menino crescido. Mais tarde naquele dia, Matt revela que The Room pode conceder qualquer coisa que seu coração deseja, mas sob a condição de que eles não possam trazê-lo do lado de fora. Se o fizerem, a coisa envelhece e se transforma em pó. Kate responde que um bebê não é uma coisa e não está aceitando que ela não pode trazer seus filhos lá fora. Ela começa a gostar do menino que ela afirma ser seu filho e o chama de Sean. Pelos próximos dias, Kate deu aulas em casa a Sean e explica que ele não pode sair de casa por causa dos germes perigosos lá fora. Um dia, Sean se torna impaciente enquanto Kate o ensina a ler, fazendo-o ter um acesso de raiva. Toda a sua vida, Sean nunca experimentou como é estar do lado de fora, tudo o que ele sempre conheceu é as paredes da casa e ele nunca pode deixar. Mais tarde, Kate recebe um pacote do lado de fora e tranca a porta sempre que ela entra e sai. Ela dá o pacote para Matt, que o encomendou, e desembala uma nova arma. Infelizmente, Kate deixa a porta da frente destrancada e completamente se esquece disso. Enquanto ela está ocupada tocando o piano, Sean sorrateiramente faz o seu caminho para a frente porta e abre sem ser notado. Ele enfia a mão lá fora e sente a brisa fresca, profundamente curioso sobre o ar livre. De repente, Kate percebe e corre para o filho com raiva. Ela abraça Sean, aliviado por estar seguro e ileso. Prevenir Sean de fugir, o casal decide bloquear todas as janelas com tábuas de madeira. Naquela noite, Kate acorda com Sean ao lado de sua cama, perguntando se ele poderia dormir ao lado dela. O menino diz à mãe que quer ficar com ela para sempre, fazendo Kate segurá-lo mais perto. Matt passa os próximos dias praticando como para atirar com sua arma recém-adquirida. Ele então volta para casa e vê Sean jogando com um globo de neve dentro de seu estúdio de arte. Estritamente, ele ordena que Sean saia imediatamente, fazendo com que o menino deixasse cair seu globo de neve. Até agora, Matt não aceitou Sean como seu filho e agia friamente com ele. Pouco depois, Kate chega e discute sobre Matt não está agindo de maneira paternal com o filho. Ao cair da noite, Sean anda pela casa e vê um mapa que leva ao porão. Ele vê a grande fonte de energia com fios entrelaçados e eventualmente acaba na sala. Ao longo da noite, as luzes piscam ao redor da casa, mas Matt e Kate nem percebe. Quando Matt acorda para cima, ele vê um novo globo de neve ao lado dele e o quebrado à distância. Ele acorda imediatamente sua esposa ao notar as luzes piscando, já tendo uma ideia do que está causando isso. O casal entra na sala e, para sua surpresa, Sean fez uma área ao ar livre dentro dela. A sala que antes tinha 4 cantos agora é uma vasta floresta onde Sean gosta de construir um boneco de neve. Kate está completamente hipnotizada pelo mundo que seu filho criou para si mesmo e junta-se à sua diversão.
Por outro lado, Matt fica furioso e agarra Sean pelo braço para trazê-lo de volta para dentro. O incidente faz com que o casal discuta se ou não permitir que Sean entre na sala e jogue. Matt insiste que é perigoso, mas Kate pensa de outra forma. Enquanto eles discutem, o telefone toca e Sean atende, apesar de não ser permitido para pegar o telefone ou falar com outra pessoa. Matt pega o telefone do menino e, para sua surpresa, John liga e percebe que o casal desejava um menino. Da cozinha, Kate ouve a conversa deles com outro telefone e ouve toda a conversa. John explica que isso acarreta o sacrifício final de vida para Sean sair livremente de casa. Se Kate morre, Sean pode sair e envelhecer, como todo mundo se não. Por telefone, John revela de forma chocante que ele também era uma criança concedida pelo The Room. A mão de John matou seu pai antes de forçá-lo, como um jovem, para matá-la para que ele pudesse ser livre. Em seguida, ele diz a Matt que tem duas opções: matar Sean e salve Kate, ou mate Kate e salve Sean. Depois de ouvir a conversa, Kate sai casa, fazendo com que Matt se preocupasse. Ela tenta bater o carro, mas ela não conseguiu se forçar para fazer isso. Estar sozinho com Sean em casa, Matt age freneticamente e equilibrado destrói seu estúdio. Não muito depois, ele prepara o jantar para Sean, que se senta em frente a ele na sala de jantar. O menino curioso continua fazendo perguntas a ele, e com seu aborrecimento crescente, Matt perde a calma. Sean é informado que ele não é um menino de verdade, e ele não tem pais. Ainda assim, em um acesso de raiva, Matt arrasta Sean pela porta da frente, mas o menino corre de volta para cima com medo. No quarto de Sean, Matt percebe que está machucado ele e sinceramente pede desculpas por suas ações. O menino pergunta se Matt poderia ler para ele, e eles acabam dormindo um ao lado do outro. Quando Kate chega em casa, ela ainda está confusa com suas emoções, mas a visão de Matt e Sean deitados ao lado um ao outro traz sua paz. Mais tarde naquela noite, o casal compartilha um momento íntimo enquanto Sean observa. O menino espera seus pais adormecerem e rouba a chave da porta da frente assim que o fazem. No dia seguinte, Matt e Kate descobrem que Sean saiu depois de ver a porta da frente abrir. Em outra área da casa, eles estão surpresos ao ver a idade de Sean durante a noite, embora ele ainda tenha mente de menino. Ele agora parece ser um homem adulto e ainda mantém seus pais sob a mira de uma arma. Assim que Kate o faz se acalmar, Matt joga ele mesmo em Sean e os dois brigam. Sendo jogado no chão por causa do briga, Kate lentamente perde a consciência. Momentos depois, Kate acorda com Matt, informando ela que Sean morreu após ser baleado acidentalmente. Devastada, Kate sai e invade lágrimas, incapaz de lidar com a morte de Sean. Matt a conforta e a carrega de volta para a casa, onde ela continua a sofrer. De volta à sala onde a luta aconteceu, o verdadeiro Matt ganha consciência e procura por seu esposo em casa. Ainda assim, em estado de pânico, ele percebe luzes piscando e fica sob a ideia de que Kate e Sean, que mudaram de forma em Matt, estão dentro. O tempo todo, Kate é ainda sem noção sobre Sean sendo o único na frente dela em vez de Matt. No entanto, ela percebe o verdade da identidade da pessoa na frente dela depois que Sean faz um de seus hábitos comer gelo. Matt tenta entrar no quarto com toda a sua vontade, quebrando a parede e passando por todos os fios. Ele finalmente alcança a sala, que agora é uma floresta cheia de bosques. Revela que Sean usou o The Room para ampliar a área externa e duplicar a casa dentro dela. Ele mudou de forma em Matt para sequestrar Kate para a casa clonada e tirar vantagem dela de uma forma sensual. Determinado a reivindicar sua esposa de volta, Matt corre pela floresta e finalmente chega ao casa clonada. Ele entra na mesma hora que Sean se força a Kate em seu quarto. Depois de ouvir Matt arrombar, Sean levanta para se preparar para outra luta. Isso permite que Kate se levante e saia, mas ela vê duas versões de Matt do outro lado do corredor. Seu dilema no momento é incomparável, pois os dois têm uma semelhança incrível. Um deles agarra ela pela mão, mas ela o empurra depois de chamar o nome de Sean, o que chama sua atenção. Sean perde a consciência após cair destas escadas e se transforma em seu real aparência. Enquanto isso, Matt e Kate não podem sair da sala porque Sean mantém desejando que eles fiquem presos lá dentro. Depois de incontáveis tentativas de chegar ao mesmo lugar, Matt para e pensa em uma saída. O casal fica cara a cara com Sean na porta, que avança em Matt e o esfaqueia até a morte. Depois disso, Sean conforta Kate, mas percebe que eles são apenas clones e réplicas. Matt e Kate correm rapidamente para a saída do The Room pela floresta enquanto era perseguido por Sean, que fica mais agressivo depois de ser enganado. Na casa real, Sean ataca Matt, mas é puxado com ele lá fora.
Percebendo que vai custar sua vida, Sean corre de volta para a porta, mas Kate fecha imediatamente antes que ele pudesse entrar. Sean grita "mamãe" enquanto Kate olha para ele à medida que envelhece em um homem idoso. Ele caminha lentamente conforme seu corpo se decompõe e, eventualmente, se transforma em pó. Apesar de seus defeitos, Kate ainda chora por causa do corpo dele, depois de passar uma quantidade significativa de tempo com ele como seu filho. Um mês depois, eles se mudam para um lugar menor e estabelecem-se em paz. Mas não por muito tempo depois, Kate olha horrorizada para o teste de gravidez que deu positivo. Não tenho certeza se o bebê pertence a Matt ou Sean. Como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, uma lâmpada pisca, e ela tem a impressão que o tempo todo, eles ainda podem estar na sala. Na história, Matt e Kate foram completamente cegos pelas riquezas que The Room tem a oferecer. Com a magia inexplicada, eles se tornam mais descuidados com seus desejos, até mesmo desejando um filho após uma série de abortos espontâneos. A luz bruxuleante em seu novo apartamento no final dá uma visão estreita à possibilidade de eles ainda estarem na sala. Uma falha no edifício também pode causar isso. Entre as revelações mais chocantes está a de Kate gravidez que pode ser filha de Matt ou Sean. Na noite anterior ao grande incidente, Kate e Matt fez amor, mas o adulto Sean também a agrediu na casa clonada. O mistério do filme faz não giram apenas em torno da sala de realização de desejos, mas, finalmente, o pai do filho ainda não nascido de Kate. Não se esqueça de se inscrever para mais resumo de filmes.